e meu pai gostava de ler jornal para a gente. Ele traduzia o jornal, né? Eu até tenho crônicas sobre isso. E eu peguei o jornalismo brasileiro numa época muito boa, em que ele tinha muitos cronistas. Era muito normal nos jornais você encontrar 4, 5, 6 cronistas. Nas revistas, a mesma coisa. E nós estamos falando de cronistas da chamada época de ouro. Então, você encontrava nos jornais brasileiros Rubem Braga, Fernando Sabino, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz. Você encontrava na última página da Manchete ou do Cruzeiro, você tinha ou Nelson Rodrigues, ou Paulo Mendes Campos, ou, enfim, um time maravilhoso de cronistas, né? Que brilhavam muito naquela época, e era uma época muito curiosa, porque apesar do Brasil ter um número muito grande de analfabetos, ele tinha um número muito grande de jornais. Então, a impressão que a gente tinha, olhando hoje à distância, é que os brasileiros que liam muito. E dentro dos jornais, as crônicas tinham um papel importantíssimo, que era o papel de contrabalançar, muitas vezes, o jornalismo mais pesado, mais duro, com histórias humanas, histórias do dia a dia, às vezes histórias divertidas, textos curtos. E eu insisto que essa geração era mesmo uma geração maravilhosa, não só na qualidade, mas também na quantidade. Alguns desses cronistas escreviam uma crônica por dia para cada jornal, sendo que trabalhavam em mais de um jornal. Então, eu que escrevo uma crônica por semana e colaboro com algumas revistas, custo muito a pensar no que seria, imaginar no que seria você escrever uma crônica por dia, e quanto mais 2 ou 3. Mas eles faziam isso. Eram justamente os chamados sabiás da crônica, né? Isso aí você está falando de que época? Em que época que a gente está pensando aí? Olha, a gente começa a ter essa grande concentração de cronistas ali pelos anos 1950, e essa produção maravilhosa, ela se estende até 1970, 1980, né? E você tem grandes jornais, e eu acho que essa pode ser, talvez, a grande diferença para os dias de hoje. Você tinha cronistas maravilhosos com espaço para publicar os seus textos. Você tinha vários jornais e jornais interessados, pagando bem a esses cronistas, justamente para ter esse diferencial. Então, você entrava numa página de esportes, você tinha a interpretação do Nelson Rodrigues não sobre a tática, mas sobre o sobrenatural de Almeida, né? Sobre a vizinha gorda e patusca. Você tinha o João Saldanha contando uma história. Então, isso trazia uma possibilidade para o leitor muito diferente. Não era apenas saber o resultado do jogo, era entrar na alma dos jogadores, né? Era saber histórias que só o cronista poderia contar. E eu acho que isso marcou muito a imprensa brasileira e tornou a crônica um gênero literário brasileiro. Grandes cronistas, um deles, o Humberto Werneck, que eu acompanho e admiro muito, mineiro de Belo Horizonte, tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: a crônica, conta a história, ela foi criada pelos franceses, que publicavam pequenas histórias do cotidiano naquilo que eles publicavam como folhetins. Bem, essa tradição chega ao Brasil e já no final do século XIX, ela começa a ser produzida de forma constante. Muito bem, mas os cronistas, se a crônica nasce na França, ela é desenvolvida no Brasil, o Humberto Werneck faz a seguinte comparação com o futebol. Os ingleses foram que inventaram o futebol, mas o país do futebol foi o Brasil, justamente porque teve um futebol arte maravilhoso que ganhou muitos títulos. O mesmo com a crônica. Se a crônica é trazida pelos franceses, a nossa geração de ouro, Rubem Braga, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz e tantos outros, vão tornar o Brasil o país da crônica, né? E hoje, praticamente, você... É claro que existem outros países, Portugal, por exemplo, tem grandes cronistas também,
Mas o Brasil tem essa tradição. Até hoje, mesmo com toda a crise que a gente vê na imprensa, os grandes jornais ainda têm alguns, na minha opinião, poucos, mas alguns e muito competentes cronistas. Pois é, o que você está falando, de certa forma, na década de 1960, me parece, né, foi feita a reforma do Jornal do Brasil, que, de certa forma, inaugurou o que se chamou depois de a profissionalização do jornalismo, né? Uhum. Como que você participou desse processo? Como é que aí, imagino que a crônica, o jornalismo mais literário, ele foi perdendo paulatinamente o espaço que tinha anteriormente, né? Como é que você avalia esse processo de transformação, considerando, inclusive, que eu imagino que você entrou nessa fase no jornalismo, né? Que foi sua porta de entrada para a crônica, né? Sim, a crônica sempre me chamou a atenção, né? Quando eu lia jornal, ainda adolescente, eu gostava muito de ler as crônicas, né? Os cronistas que apareciam ali no dia a dia dos jornais, né? Sempre com histórias muito divertidas, ou também tristes, mas sempre humanas, sempre relatando o cotidiano, aquilo que eles viam. Bem, eu vejo essa mudança no jornalismo, e eu entro no jornalismo profissional em 1987, portanto, o Jornal do Brasil já estava consolidado como um grande jornal, essa reforma já tinha sido feita, e outros jornais acompanhavam, como o Jornal o Globo, sempre disputando ali naquela época, palmo a palmo com o Jornal do Brasil, mas com o Jornal do Brasil ainda à frente, e os jornais de São Paulo também. Existia, sim, um interesse pelo jornalismo literário, aquele jornalismo mais convidativo, né? A você ler, sonhar, permitindo ao repórter algumas digressões, sem começar obrigatoriamente pelo factual. Então, era sempre um exercício muito interessante. Agora, o jornalismo ele começa a viver uma série de dificuldades, né? E ele dedica cada vez menos espaço, né? As matérias vão perdendo quantidade, qualidade, os repórteres investigativos cada vez em número menor, os cronistas, os grandes articulistas mais ainda. Hoje, por exemplo, a gente vê Mário Prata e Humberto Werneck fora da grande imprensa. São cronistas maravilhosos, com uma obra vasta, a quantidade incrível de livros, livros muito bons. São pessoas que não podiam estar fora da imprensa, mas estão. Quer dizer, e eu não acho, sinceramente, que seja falta de dinheiro, porque a gente vê que os jornais diminuíram ao máximo a folha de pagamento e continuam com muita publicidade, continuam faturando muito, descobriram outras formas de ganhar dinheiro, mas eu acho que eles tomaram uma decisão por esse modelo menor e que, na minha opinião, é bem pior. O que você tem de recordação da estrutura com a qual você vivia na época do seu começo? Ou seja, como é que era a relação essa relação de trabalho no cotidiano do começo? Olha, eu comecei no rádio, e era uma época ali no início dos anos 80, 1984, 85, 86, em que o rádio tinha uma audiência espetacular. Eu comecei trabalhando com corridas de cavalo no Rio de Janeiro, não entendia nada de turf, mas fui aprendendo. O jornalismo, eu acho que é uma profissão maravilhosa também por isso, né? Ela te possibilita. Você pode pegar um agricultor, um boia-fria, um advogado, um médico, e todos eles, se praticarem, se entrarem numa redação, podem ser bons jornalistas. Não que eles vão aprender e vão ser, mas alguns poderão ser, porque o jornalismo você aprende todo dia, aprende na prática. E a rádio tinha uma importância fundamental no Rio de Janeiro, um veículo realmente de massa. Bom, eu chego à televisão, é um período eu começo a trabalhar na TV Globo, do interior, de Bauru, interior paulista. É uma TV da era analógica, atrás da TV Globo São Paulo, atrás da TV Globo do Rio, mas já uma potência para o interior, faturando muito, com muito apelo comercial,
com um noticiário muito voltado para aquela região. Então, era um jornalismo assim muito próximo. A gente morava em Bauru, trabalhava em Bauru, mas viajava por aquelas cidades todas da região, 100 e poucos municípios, buscando histórias. Podia ser uma festa folclórica, podia ser a colheita do amendoim, podia ser um jogador do Noroeste de Bauru que estava sendo vendido por Corinthians. Enfim, tudo que se relacionava com aquela comunidade era notícia na TV Globo de Bauru. E a gente percebia que a televisão estava num auge, porque ali, naquela época, as novelas que hoje talvez deem 24, 25 pontos de média de Ibope numa noite de muita audiência, 24, 25, naquela época davam 80. A televisão era o veículo do Brasil de uma forma completamente isolada, nada se comparava à televisão, né? E isso vai mudando aos poucos. Ao mesmo tempo, a tecnologia vai fazendo muita diferença na televisão. Eu lembro, por exemplo, que para você fazer uma entrada ao vivo no Jornal Nacional, era uma dificuldade, era um trabalho operacional que começava com horas e horas e horas de antecedência. Às vezes até dias, você escolher um ponto onde era possível fazer a conexão daquele sinal com a antena lá da TV, que ficava não sei aonde, lá no alto e tal. Hoje, o repórter entra imediatamente com o seu celular, com uma anteninha que ele tem na mochila, que ele carrega, e se a gente for projetar isso para outras situações, por exemplo, você ia fazer uma matéria na Amazônia, hoje você manda isso pela internet, em tempo real, né? Então, nós estamos falando aqui, estamos conversando, se nós estamos transmitindo isso para uma televisão, a televisão está recebendo na hora, está editando, está colocando no ar. Na época, você ia fazer uma reportagem, eu me lembro de fazer reportagem no interior do Amazonas, e a gente pegava um avião, ia até Manaus, e quando chegava em Manaus, olhava para uma pessoa assim que a gente considerava confiável e dizia, olha, isso aqui que eu estou dando para o senhor é uma fita. Aqui está a reportagem que eu fiz hoje para o Jornal da Noite, ou do SBT, ou da Manchete, nas TVs, tantas que eu trabalhei na TV Cultura, na Globo várias vezes. O senhor, por favor, me dá o seu RG, eu vou anotar o número do voo, e o senhor leva, que quando o senhor chegar lá no aeroporto de Congonhas, vai ter uma pessoa da televisão com uma plaquinha para o senhor entregar a fita. Então era assim, era de uma forma... E o interessante é que nunca deu errado, viu? A fita sempre chegou e a reportagem sempre foi ao ar. Agora, com uma lentidão incomparável, né? Então, hoje eu vejo que isso mudou muito, né? Um jornalismo muito ligado realmente à tecnologia, e eu acho que aí está talvez o grande desafio da crônica e de outros gêneros literários, né? No momento em que todo mundo está dizendo que lê-se pouco, o que fazer para as pessoas lerem mais, é uma pergunta mesmo a ser respondida, e eu acho que tem muitas respostas, não é uma questão simples, mas eu acho que a gente nunca pode desistir de contar boas histórias, né? E como é que você começou com a sua trajetória como cronista propriamente? Olha, eu quando trabalhava como repórter, eu gostava muito de algumas reportagens que não davam certo. Eu achava que a reportagem que não dava certo, ela podia surpreender o telespectador. O que eu quero dizer com isso? Uma vez, eu fui fazer uma reportagem na casa de detenção que as pessoas que iam visitar os presos, elas eram obrigadas a ir os homens eram obrigados a ir de paletó, de blazer e de calça comprida. Eles não podiam ir de bermuda. E o que foi feito? Surgiu ali um comércio paralelo de aluguel de roupas. E nós fomos fazer isso. Só que naquele dia o carro sofreu um acidente e nós perdemos a fila de quem estava ali para alugar uma roupa para visitar seus parentes. Quando chegamos lá, a fila não existia mais. O que existia? Apenas as barracas de quem alugava as roupas. Então, nós deixamos de fazer a reportagem das pessoas que pagavam as roupas para entrar no presídio e ver seus parentes e fizemos a matéria dos ambulantes que alugavam aquelas roupas. Então, é uma curiosidade, isso é uma crônica, né? Quer dizer assim, é uma surpresa que a vida faz com você e você, a partir dali, descobre uma história que até então estava escondida. E eu vi isso muitas vezes, em muitas situações isso aconteceu comigo. Quer dizer, uma reportagem
aquela história, né? O sujeito foi cobrir o circo e o circo pegou fogo e ele voltou para a redação porque não teve espetáculo. E o chefe de redação deu uma bronca nele porque ele não cobriu o incêndio. Então, isso acontece muito no jornalismo, né? Você vai para fazer uma coisa e acaba muitas vezes vendo outra. E a crônica, ela é essa possibilidade, né? Quer dizer assim, de você, quando você falou há pouco do jornalismo literário, a crônica é também um exemplo de jornalismo literário, porque ela nasce no jornal, ela está no jornal, e isso sempre foi muito desafiador para mim. Quando eu estava no Jornal da Globo, aquele jornal que vai bem tarde da noite, no ano de 2004, a Globo começou antes até do G1, ela começou a ter uma página na internet para cada jornal, né? E aí o editor-chefe, na época do Jornal da Globo, se chama Mariano Boni, que não é mais, né? Na época ele me pediu para escrever algumas crônicas para dar um conteúdo diferente para a página. E eu pegava as reportagens que vinham de outras praças e tal, e dava uma incrementada, e daquela reportagem eu tentava escrever uma crônica. Então, foi o meu início como cronista nisso aí. E hoje, como cronista, eu uso muito a minha experiência de repórter, porque em muitas situações você precisa entrevistar as pessoas, você precisa perguntar. Um escritor que eu gosto muito, Philip Roth, americano, infelizmente já morreu, norte-americano, que ele dizia, a minha imaginação não sustenta a minha literatura, né? Eu estou anos-luz atrás do Philip Roth, mas nesse ponto nós temos essa coincidência. A minha imaginação também não sustenta, eu preciso um pouco da realidade, eu preciso ver as coisas, eu preciso conversar com as pessoas para elaborar minhas histórias, né? Eu até brinco, sabe, Carlos, que é muito comum alguns cronistas dizerem eu sou um contador de histórias. Pois eu, Luiz Cosme, sou um catador de histórias. Eu saio para catar situações, cenas, conversas, coisas que eu ouço, coisas que eu vejo, para contar para os meus leitores o que eu estou vendo e de que maneira que eu estou vendo. O cronista ele é basicamente um bom pauteiro dentro da redação jornalística, né? O cara que tem um olhar diferenciado da informação e que está sempre andando na rua com uma percepção aguçada para perceber coisas diferentes, né? Perceber o cachorro mordendo o rabo, né? O homem mordendo o cachorro, né? É isso mesmo, é muito boa essa sua definição. Eu lembro que no meu livro Bilinates, Catiripapas e Borogodó tem um bom exemplo disso, de como o jornalismo e a crônica estão lado a lado. Eu conto a história de um jornalista que era muito brilhante, já morreu infelizmente, e ele foi desafiado por um chefe de reportagem que não gostava dele. E aí mandou que ele fizesse uma reportagem sobre um poste. Ele ficou profundamente ofendido, chateado, achou aquilo uma provocação de mau gosto, mas o chefe insistiu muito e ele não teve alternativa, ele teve que fazer. Bom, e aí ele começou a descobrir que, por exemplo, cada poste tem um número. Portanto, um poste não é igual ao outro, né? E aí ele escolheu um poste e começou a acompanhar aquele poste. Então ele viu que tinha um casal que ia lá namorar, ele viu que tinha uma prostituta que de noite fazia ponto, encostada naquele poste. Logo cedinho, um cachorro fazia xixi. Tinha um cara, um funcionário da companhia de energia, que montava fiação no poste, então ele precisava subir ali para dar manutenção. Quem é esse cara? Quanto ele ganha? De onde ele veio? Ou seja, com tudo isso, ele construiu uma reportagem literária que virou a primeira página do jornal. Então, isso é um exemplo de que a notícia nem sempre é aquela que a gente imagina friamente na redação. É isso que você falou, você precisa andar, olhar, e a notícia tem cheiro, né? A crônica também tem, né? Então, é daí que eu acredito que nascem as melhores histórias. E os nossos melhores cronistas mostram justamente isso, quer dizer assim, a grande história a partir de um pequeno fato, a partir da coisa miúda. Sim. Como é que foi a trajetória dos 2 primeiros livros? Como é que está hoje a sua produção? Como é que se está vendo esse mercado, as possibilidades?
Bom, vamos lá. O meu primeiro livro é bem diferente do segundo. Ponte Aérea foi um livro que nasceu dessa minha experiência que eu contei no Jornal da Globo, mas basicamente das histórias que eu contava para minhas filhas. Luísa e Lorena, hoje duas mulheres, na época eram meninas que gostavam muito de ouvir uma história antes de dormir. Eu contava para elas e elas me perguntavam: mas pai, é uma história real? Eu quero história real, eu gosto de história real. E eu procurava contar. Eu acho que a crônica ela tem muito espaço para ficção. E muita gente me pergunta: poxa, mas o que você escreveu aconteceu de verdade? Eu falo: aconteceu. Pode não ter acontecido ali, na frente de todo mundo, mas, de alguma maneira, se eu sonhei com aquilo, se eu pensei naquilo, se eu vi na minha imaginação aquilo, aquilo aconteceu. Né? Eu vi aquele homem, eu vi aquela mulher, eu vi aquela chuva que caiu naquele dia, enfim. Então, eu acredito muito nisso. E eu fiz o meu livro Ponte Aérea a partir do que eu tinha na minha memória. E, com o tempo, eu fui sentindo que a crônica me dava uma alegria na alma muito grande, uma satisfação enorme quando eu escrevia. Eu descobri o prazer de escrever, de querer escrever todo dia. E eu entrei num curso de pós-graduação aqui em São Paulo, estudei 2 anos literatura de não ficção, e o meu curso, quando eu termino, eu apresento o projeto desse livro, Birinite, Catiripapos e Borogodó, ele é aprovado na banca e eu vou atrás de uma editora. Portanto, esse meu segundo livro é um livro que tem, digamos assim, um embasamento acadêmico, no sentido de que eu escrevi, reescrevi, apresentei em oficinas entre os colegas, entre os professores, e agora, esse meu terceiro livro já é resultado de um trabalho cotidiano como cronista. Toda semana, eu publico uma crônica no Brasil 247 e também na revista Fórum. São todos 2 veículos digitais. Toda quinta-feira eu publico uma crônica inédita. Então, dessas crônicas que eu tenho publicado ultimamente, que é uma quantidade grande, eu fiz uma seleção junto com meus colegas da editora Cachalote, que vai lançar, a primeira vez, é o nosso primeiro trabalho juntos. O meu livro anterior foi com a editora Cotter, e o anterior do anterior com a editora Novo Século. Então, agora estou fazendo esse livro com a Cachalote, nós estamos selecionando aquelas crônicas que achamos que tem mais ligação uma com a outra, que tem mais diálogo, porque, às vezes, o leitor lê no embalo, torcendo aqui para que seja no prazer, ele, às vezes, não percebe, mas um livro de crônicas não é apenas um apanhado de textos, né? Esses textos eles precisam ter alguma correspondência, alguma relação entre eles, né? Justamente para que o leitor consiga fluir nessa história. Então, o que a gente está procurando fazer, eu tenho certeza que vai sair um livro gostoso de ler, com histórias humanas, com histórias emocionantes, e eu também gosto muito de falar, eu aprendi com o Manuel de Barros, né, que a importância do nosso quintal, né? E eu trato o meu quintal aqui como o bairro que eu vivo, um bairro bem no centro de São Paulo, que tem a sua vida própria, tem os seus comerciantes, tem os seus andarilhos, tem as suas figuras próprias, né? E isso é uma grande fonte de inspiração para mim. Então, eu escrevo muito sobre o meu bairro, e eu lembro de alguns colegas jornalistas que me diziam: poxa, na época que a gente descia para comprar o jornal na rua, né, na banca, assim, às vezes você vai comprar um jornal na banca, você quer saber como é que está a guerra na Palestina, mas você não sabe como é que está a coisa na sua rua. Você não sabe se o bueiro da sua rua está entupido, mas você quer discutir se a política do Trump está certa ou está errada. É bom discutir a política do Trump e a guerra da Palestina, mas a gente não pode esquecer de olhar para o nosso mundo, para a nossa aldeia, para o nosso vizinho. E eu acho que a crônica cumpre bem esse papel, sabe? Sim. Pô, e como é que a gente, até para fechar, como é que você imagina que o cenário da crônica pode mudar nos próximos anos? Você acha que existe espaço para inovação, para abordar novas linguagens, integrar a crônica com, por exemplo, a inteligência artificial, né?
que facilita o processo, por exemplo, de criação de personagens em movimento, né? Como é que você acha qual que é o futuro da crônica? Olha, é um grande desafio, né? Tem muita gente que acha que vai acabar. Eu não acho, não. Eu acho que as pessoas sempre vão ter curiosidade pelas histórias que consideram interessantes. Acho mesmo que é um desafio e sinto que nós, como cronistas, como escritores, temos que nos adaptar ao leitor. Agora, muito pode ser feito, né? Por exemplo, o livro no Brasil ainda é caro e, ao mesmo tempo, é difícil. Você quer pegar um livro que teve boa venda, mas que foi lançado no ano passado, você entra nas livrarias, não tem. Então, você tem que comprar o livro num sebo, numa busca virtual, porque ele não está ali na livraria. Então, existe ainda uma distância muito grande entre o que o leitor quer e o que o mercado oferece e a que preço. Eu acho também que o Brasil, um país do tamanho do Brasil, quer dizer, com a população que nós temos, quando a gente fala assim, 40% dos brasileiros só é que leem. Bom, é triste mesmo que 60% do país não tem acesso ou não tem interesse. Mas 40% é muita gente. São mais de 80 milhões de pessoas. Né? É a população de vários países da Europa, somados, inclusive. Então, é muita gente. Quer dizer, era bom que fosse mais. Mas o nosso universo de leitores, só no Brasil, é muito grande. Agora, é preciso saber o que as pessoas estão lendo. Quando você vai numa Bienal e você vê que os livros estão mais baratos, vende-se muito. A Feira do Livro aqui em São Paulo é um sucesso. Então, o que está faltando, né? Por que esse hábito de ler, parece que a leitura ainda está ligada a eventos grandiosos, como uma Bienal ou uma feira, né? O que está faltando para o leitor chegar mais às livrarias? E eu acho que também, quer dizer, a gente tem uma realidade hoje que as pessoas querem ler no celular. A crônica precisa estar lá, né? Talvez menor, talvez de uma outra maneira. Quando você fala da inteligência artificial, é possível, talvez, tornar essa crônica visual, fazer algo com imagens, ou com um som, com uma sonoplastia diferente, quer dizer, criar aí um produto. Sempre, Carlinhos. Resgatar o seu passado, da televisão e do rádio, inclusive. Pois é, exatamente, das grandes telenovelas e radionovelas, né? E, agora, o que acontece, eu entendo, é que essa sede, né, por uma piada, por uma história romântica bonita, né, por uma curiosidade, isso nunca acaba. E sempre a semente vai ser o texto. Pode ser o cinema, pode ser o teatro, pode ser a novela, pode ser o que for, pode ser o streaming. Sempre alguém vai ter que fazer um texto. Sempre o ator vai ter que interpretar um texto. Ele pode modificar, pode improvisar, é ótimo que faça isso. Mas o texto é a alma. Então, eu acredito que vamos continuar sim, e acho que esse não é o primeiro desafio do livro, já teve outros obstáculos, e eu tenho certeza que talvez a maior invenção do homem foi a escrita. E por isso ela não vai acabar. Bom, para finalizar, que sugestão você daria para alguém que pensa em escrever, né? Olha, lê bastante, né? Lê muito e escrever também. Eu aprendi que existem gênios da literatura que têm a imaginação, têm a inspiração, têm um olhar muito particular e criam do nada. Mas a grande massa de escritores trabalha e trabalha muito, escreve muito. Se você acorda sem ideia, escreva sobre a falta de assunto. Escreva sobre o café da manhã que você tomou. Não tomei café da manhã. Então, escreva sobre a fome que você está sentindo por não ter tomado café da manhã. Mas não deixe de escrever. Escreva sempre, escreva todo dia. O meu projeto de vida hoje é escrever e continuar escrevendo enquanto eu estiver vivo. E como é a sua rotina de escrever? Olha, eu escrevo todo dia. Eu escrevo uma crônica, como contei aqui, semanal. E essa crônica ela é publicada semanalmente, mas ela é escrita e reescrita. Eu faço um curso de
pós-graduação em roteiro, porque eu quero escrever para o audiovisual, para o cinema, para a televisão. Então, isso também me toma um pouco de tempo e também me obriga a escrever. Então, eu escrevo crônicas e escrevo roteiros, né, que são bem diferentes. Te digo que a minha paixão está nas crônicas, né? Por isso eu quero fazer mais livros de crônica e quero continuar contando essas histórias. E eu acordo e vou dormir pensando nas crônicas, procurando botar ideia. Quer dizer, será que naquele personagem era melhor botar um bigode? Será que ele é careca? Será que ele como é que ele anda, né? Como é que é o jeito dele? É um jeito gingado? É um cara que anda com o peito estufado? Como é que ele é? O leitor gosta de saber, né? Não basta eu dizer para ele, o Carlos me entrevistou, mas quem é o Carlos, né? Como é que o Carlos pergunta? Como é que ele fez, hein? Como é que ele bolou o programa? Enfim, as pessoas querem saber, né? E a curiosidade é algo maravilhoso, que nunca cessa, né? Uma pergunta gera uma resposta, que gera uma pergunta, que gera uma resposta. Então, eu penso sempre no meu leitor e procuro, quando escrevo as minhas crônicas, oferecer algo de agradável, de prazeroso para quem está lendo, né? E eu busco muito também o aprendizado nos cronistas do passado e também em alguns grandes cronistas do presente, como Antônio Prata, Mário Prata, Giovanna Madalosso, Humberto Werneck, Guilherme Tauil. Enfim, tem muita gente boa, né, Carlos, que merece a nossa leitura, merece a nossa atenção. E eu acho que o Brasil ele conseguiu se consagrar nesse lugar de país da crônica, né? A gente gosta de uma história, a gente vai no botequim, o que a gente está ouvindo ali são várias crônicas ao mesmo tempo. E nós, que eu sempre considerei, antes do país do futebol, o país da música, temos na nossa música cronistas excepcionais. Chico Buarque é um cronista maravilhoso, ele conta as histórias do dia a dia com aquela música dele, Paulinho da Viola, e tantos outros maravilhosos, né, que a gente pode ficar contando aqui sem parar. Então, eu sinto que a crônica está muito no nosso dia a dia, na vida do Brasil, né?